hoje que definitivamente você vai aprender a fazer a palha italiana mais saborosa do mundo. É a palha italiana recheada. É isso mesmo, meus amigos. Essa receita vai direto pro seu caderninho e eu tenho certeza que eu vou fazer você ficar com água na boca. Segue o passo a passo comigo aqui que não vai ter erro. Combinado? Antes de eu te ensinar essa receitola, nosso combinado, fortalecer o willzinho aqui, senta o dedo no gostei. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações. Combinado? Agora chega de falação, corre aqui, vem comigo pra receita. Aqui dentro eu já coloquei o meu leite condensado. Vou adicionar aqui também, ó, meu creme de leite. Vou adicionar a minha manteiga, que é 1 colher, tá? Pra finalizar, ó, vou adicionar, ó, chocolate branco. Por que eu coloco chocolate branco? O chocolate branco, ele equilibra o sabor da palha italiana, tá? Além de dar mais cremosidade, vai dar textura para sua palha italiana, tá? Então, eu recomendo, se você puder, faça a palha italiana com chocolate branco. Não é muito caro, né, pessoal? Somente uma barrinha de 100 gramas. Ó, mexi isso aqui tudo com o fogo ainda desligado, tá? E agora sim, ó, eu vou ligar o meu fogo em fogo médio. Vou mexer isso aqui, ó, até começar a ferver. Olha só, começou a ferver, tá? Temos sempre que estar misturando para não dar aquela rapinha marronzinha, tá, pessoal? Isso passa um pouco de gosto para sua palha italiana, então sempre fica mexendo. Então, é nessa hora, como eu falei para vocês, eu vou adicionar um ingrediente aqui, ó, principalmente para quem for do Faça e Venda, é uma ótima dica. Vou adicionar, ó, meia colher de glucose de milho. O que essa glucose vai fazer? Além de dar brilho, textura para essa nossa palha italiana, ela vai aumentar a validade da qualidade da sua palha. Se você for do Faça e Venda, ó, é uma excelente opção para você manter a sua palha italiana sempre com característica como se tivesse de nova, tá bom? Agora, ó, vou mexer aqui, ó, sem parar até chegar no meu ponto de brigadeiro, quase que ponto de bolear, tá bom? Mas não, é um pontinho antes. Você vai ver aqui, ó. Olha aqui, amigos, ó, o ponto é esse aqui, ó. Você vai ver que ele tá desgrudando do fundo da panela, tá vendo, ó? Porém, esse ponto aqui não é aquele ponto de brigadeiro de enrolar. Por quê? Você lembra lá da nossa técnica do montinho, né? Se você quiser fazer um brigadeiro a ponto de enrolar, você pega um bocado de massa, coloca, e se esse montinho não desfazer, quer dizer que tá bom, né? Porém, isso aqui, ó, esse montinho ele tá desfazendo lentamente, tá vendo, ó? Olha só, ele não se mantém, ele se desfaz lentamente. Então é esse o ponto da massa da palha italiana, tá? Vou desligar o meu fogo, ó. Desliguei o meu fogo e agora sim, ó, eu vou pegar biscoito ou bolacha, depende de onde você estiver. Aqui em Minas a gente chama de biscoito, né? Aquele famosinho, você sabe qual é o nome. E vou dibujar ele aqui em 4, ó. Vou dividir ele em 4, tá vendo, ó? Desse jeito. E vou colocar aqui. Aí você vai me pergunta, ô Will, eu posso usar aquele biscoito, aquela bolacha de amido, ou a Maria, ou uma de minha que eu goste bastante? Aí eu viro e falo pra vocês, é claro que pode. Essa palha italiana ela é bem versátil, então ela deixa você usar o biscoito que você quiser, a bolacha que você quiser. Eu uso esse porque esse é mais gostoso, o recheio dele super combina com essa nossa massa aqui que eu acabei de fazer, tá? E fica muito gostoso. Quem não gosta desse biscoito aqui, né, meus amigos? Ó, então pronto, ó, tá misturadinho, pode ver, ó, que ele tá num pontinho bem diferente do que um brigadeiro, tá vendo, ó, mais molinho. Agora eu vou pegar esse aqui e levar lá pra minha forma, simbora. Bom, aqui vocês podem ver que eu tô usando uma forma daquelas formas de canto liso, geralmente usa em estufa de salgado, né? Ela é perfeita para poder fazer qualquer tipo de doce. Por quê? Ela tem uma profundidade, um nivelamento bem bacana para você fazer o seu corte e poder padronizar. Se você não tiver essa forma, pelo amor de Deus, pode fazer com a forma que você tiver aí na sua casa. Pode fazer até mesmo no prato, beleza? Questão de curiosidade, essa forma minha tem 30 centímetros por 15, tá bom? 30 por 15. E aqui, ó, você pode untar ela toda com margarina,
colocar papel manteiga ou então fazer como eu, ó, passar um plástico. Coloca um plástico aqui, ó, na superfície, que isso agiliza, deixa muito mais fácil para você poder desenformar. Tá beleza? Então agora, ó, eu vou acrescentar um pouco da minha massa, não vou acrescentar tudo. Vou fazer somente uma camada meio que fina, tá bom? Tudo já distribuído, tá retinho. Coloquei praticamente na metade da forma, um pouquinho para baixo da metade da forma, tá? Sobrou ainda massa de palha italiana, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar ela aqui reservada no cantinho. E agora nós vamos colocar um recheio aqui. Eu vou usar, pra falar a verdade, você aí pode usar chocolate derretido, fazer uma ganache bem concentrada, chocolate branco, pode usar imaginação. Aqui eu vou usar, ó, aquela famosa, você sabe qual que é o nome, né? Creme de avelã, tá? Que eu acho que combina perfeito com esse tipo de recheio para palha italiana, tá? Você aí, diz pra mim nos comentários qual recheio você usaria para poder fazer essa palha italiana. Tô curioso em saber, viu? Olha, nosso creme de avelã já tá completamente colocado aqui, tá vendo? Ó? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem, você pode vir aqui agora e colocar o restante da massa, né? Ih, até caiu aqui, não tem problema não. Você pode colocar o restante da sua massa. Porém, eu recomendo que você faça o seguinte. Eu vou pegar essa a minha forma, tá? Que tá com essa palha italiana, e vou levar pro freezer. Vou deixar 10 minutinhos lá no congelador, tá? Porque essa Nutella ela vai firmar e vai ficar perfeita para receber a segunda camada da nossa palha italiana. E pode ficar tranquilo que essa palha italiana aqui, ó, ela não vai endurecer, ela vai ficar no ponto perfeito pra gente finalizar, beleza? Então, vou lá levar no meu freezer e volto já. Simbora. Pronto, olha aí, ó, deu uma firmadinha, só firmadinha mesmo, bem de leve, viu, pessoal? Só pra quando pegarmos esse restante desse recheio aqui, ó, ele não corre o risco de afundar completamente, ó. Tá vendo, ó? Fica desse jeito. Então vamos fazendo isso aqui tudo agora. Pronto, meus amigos, olha aí, ó, como é que ficou, ó. Deu umas escapuladinhas aqui de creme de avelã, mas ó, que coisa mais linda que ficou, olha. Nossa, eu tô até salivando aqui. Nossa senhora. Agora é bem simples, tá? Vamos cobrir isso aqui com um plástico, tá bom? Aqui eu vou usar um filme plástico mesmo, daquele que geralmente quase todo mundo tem em casa. Mas se você não tiver ele, você pode usar qualquer tipo de plástico, tá bom? Pode ser aquela sacola de feira, sacola de supermercado, o que seja, tá bom? Ó, vou colocar ele aqui, dar uma prensadinha, sem fazer bagunça, Will. Ó, tudo prensadinho. E agora eu vou levar lá pro meu freezer. Vou deixar lá de 3 a 4 horas. Ou então você pode deixar na sua geladeira de um dia para o outro, tá? Nossa palha italiana já tá no jeito, olha só, bem durinha do jeito que tem que ficar pra gente poder cortar. Pra retirar ela é muito fácil, ó. Como eu falei pra vocês, ó, olha só como é que ela sai bem facilmente com plástico. Ou se você estiver usando papel manteiga também, ela vai sair bem facilmente. Olha que coisa mais linda. Ó, vou até tirar o plástico pra vocês visualizarem, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha que coisa linda essa textura, olha. E olha o nosso recheio. Nesse momento aqui agora, a gente tem que polvilhar alguma coisa aqui em cima para ela poder não grudar, porque a palha italiana ela é um pouco grudenta, né? E muita gente polvilha aqui açúcar refinado, açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro, só que eu não gosto, pessoal, eu detesto doce e enjoativo, doces muito doce, né? Vamos dizer dessa forma. Então aqui, ó, o que eu vou colocar? Leite em pó. Tá? Vou colocar, ó, vou polvilhar leite em pó desse jeito. E aqui agora o que eu vou fazer? Ó, vou pegar o meu doce que tá com plástico aqui voltado aqui ainda, ó, tá vendo? Ó, tá com o meu plástico aqui, ó. Vou polvilhar mais um pouquinho de leite em pó aqui em cima e vou virá-lo, ó. E agora sim eu retiro o restante do meu plástico ou papel manteiga, se você estiver usando aí papel manteiga, né? E faz o mesmo processo, repita o mesmo processo. Polvilhe leite em pó aqui em cima. O que nós vamos fazer? Vamos cortar isso aqui. Cortar não tem segredo, você pode cortar com a faca, com a espátula, que eu agrado muito, eu gosto muito,
Ou então você pode comprar aqueles cortadores padronizados inox. Você compra na internet, é bem barato. Tem o quadrado, que é o tamanho tradicional da palha italiana, e tem esse retangular, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais faço as minhas cocadas. Aqui tem 6 centímetros por 4, tá? Então essa minha palha vai ter 6 por 4. E a quadrada tem 5 por 5, tá bom? Aí fica ao seu critério aí qual que você quer fazer, tá bom? Então aqui, ó, você pode vir aqui e marcar elas dessa forma, ó. Tá vendo? E aí você pode vir cortando com a espátula. Ou então você pode cortar aqui, ó. Vou cortar nessa posição aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor, ó, ó. Cortadinho. E olha só como é que sai. Olha que coisa mais linda essa nossa palha italiana, ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse recheio. Rapaz do céu. E tá aí, meus amigos, nossa palha italiana recheada com aquele creminho de avelã que você sabe qual que é, né? Olha só que coisa mais linda. Olha só esse recheio aqui no meio, meus amigos. E a deliciosa massa, olha, de palha italiana com aquele biscoito ou bolacha, né? Sensacional. Olha esse recheio pulando pra fora, meus amigos, ó. Agora eu vou partir um aqui, ó, pra matar vocês um pouquinho de vontade, tá? Que vou te falar, ó. Olha isso, meus amigos. Olha essa palha italiana, que coisa mais linda de Deus. E olha só mais essa opção aqui, ó. Se você for do faça e venda, ó. Ixi, lambrequei tudo aqui, mas não tem problema não. Olha que show de bola. Muito top, fácil e barato pra você vender, né? Então, curtiu essa receita aqui, ó? Me ajuda aí, meu amigo. Senta o dedo com força nesse like aí, porque deu trabalho demais pra fazer essa receita. Se você é novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, seja membro do canal que você me fortalece muito. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!